Fábio Duque na área, bem-vindo ao DuqueCast em uma edição mega especial dentro do Castelo Medieval do Instituto Ricardo Brenan, na edição do CSX Week. Imagina um cenário repleto de história, mas nesse cenário que também está agora acendendo para a inovação e experiência do cliente. É justamente isso que você vai ver ao longo de todos esses episódios, junto com grandes nomes do mercado. E isso aqui só tem acontecido porque a gente tem grandes parceiros. O escritório de contabilidade CS Malta, o escritório também de arquitetura, REC Arquitetura, que cuida de acessibilidade, biofilia e paisagismo. E também a Clínica Cliff, especialista em emagrecimento, com a doutora Leila à frente desse grande negócio. Então vem com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, porque o que você está vendo aqui é ouro. Estou com uma mesa aqui repleta de gente grande que sabe do que está falando, sabe o que é essa jornada do cliente. Tiveram um painel maravilhoso aqui no evento e agora a gente vai bater esse papo aqui. Eu estou aqui com a Kelly Magalhães, representando a Redditor. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós da Redditor é muito importante essa troca, essa interação, porque o nosso motivo de existir são as pessoas, né? Então foi uma experiência muito bacana aqui o evento. Que bacana, seja bem-vinda. Também estou aqui no meu lado aqui, Fernando Castelão, ele que é CEO da Urbano Vitalino Advogados, né? Seja bem-vinda. É isso aí, é um prazer estar com vocês aqui, realmente o painel foi fantástico, é um debate interessante sobre tecnologia e ao mesmo tempo o lado humano das pessoas. Eu vou ainda para explorar um pouco disso e começo a bate-papo. Bacana. E também Oswaldo Garcia, ele que é CEO da New System. Seja bem-vindo. Obrigado, Duque. Vai ser um prazer enorme continuar essa conversa aqui com vocês. Bacana. Eu quero saber o que mais foi falado lá no palco, né? A começar aí por Kelly, o que a Redditor tem pensado sobre a experiência do cliente, o que vocês têm aí olhado com mais foco. Bom, na nossa realidade, que é a área da saúde, né? Eu acho que o mais importante é entender que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para amplificar o atendimento humano, né? Ela vem com o intuito de entender quais são os processos simples, fáceis e rápidos que eu posso entregar para o meu cliente, que hoje ele busca essa agilidade, principalmente quando você fala em saúde, né? Mas que a gente tem o equilíbrio entre o humano, o olho no olho, o trato, né, do meu colaborador com esse paciente, o acolhimento desse médico que vai atender, até porque quando um cliente nos procura, alguma coisa não vai bem, né? Exceto a maternidade, que são momentos mais felizes, mas quando esse paciente, esse cliente procura pelos nossos hospitais, ele está com alguma dor ou um ente querido seu. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o que é processual, de inteligência, de tecnologia, com o lado humano, que para a gente é essencial. Bom, falamos da área da saúde, vamos para um outro segmento também bem tradicional, né, que é a área do direito. Então, Fernando, como é que você tem olhado para essa experiência do cliente para melhorar essa jornada, né, com esse consumidor também? Como eu falei, né, nós do Urbano Vitalino somos um escritório muito tradicional, né? Tem 87 anos de existência, mas a gente alia tradição com inovação, né? Então, nós fomos o primeiro escritório de advocacia do Brasil a ter uma advogada robô de inteligência artificial, que é a nossa Carol, né? Travolta Carol. E deu muito a falar isso lá no ano de 2017, e chegou a ser um case na época do Jornal Nacional e tudo mais. E a gente sempre veio trabalhando e usando a tecnologia. Obviamente que essa Carol hoje, na mesma Carol de 2017, Ela amadureceu também. Se tornou na Super Carol, né? Hoje tem um exército de RPA, de robôs trabalhando junto com ela. Mas sempre com o objetivo de entregar o melhor para os nossos clientes, né? Então, a gente fala que a gente está buscando, através da tecnologia, dar mais tempo para nossos advogados, nossos sócios, poderem estar entendendo e compreendendo melhor cada cliente, trazendo aquela melhor solução para ele, desse tempo de olho no olho do cliente e focando no que é estratégico, no que vai trazer ganhos para aquele cliente. Então a tecnologia ela traz isso, porque ela traz possibilidade de ter as informações, de ter os dados, de ter a melhor jurisprudência, mas ao mesmo tempo um tempo para que nossos sócios advogados
trago aquele diferencial que o cliente precisa, e isso faz sempre uma diferença muito grande, e eu creio que é por conta disso que ele vem crescendo, né? Eu estava falando até ali, a gente tem um paradigma, né, que ao mesmo tempo que a gente usa tecnologia, a gente tem cada vez mais gente no nosso escritório. Poxa, uma história de referência tecnológica tem mais gente, né? É porque também a tecnologia permitiu mais acesso à justiça com as pessoas, então está aumentando cada vez mais o número de processos. Então a gente consegue estar tirando o melhor da tecnologia, né? Ou seja, fazendo o humano valorizar o seu lado humano e dando oportunidade para todos, até de justiça, de cidadania. Esse acesso, né? Eu acho que, acima de tudo, esse acesso, esse trato, esse cuidado com o ser humano, ele é fundamental. E, Osvaldo, a Neo System, como é que é esse sistema, né? Quais são as soluções que você também tem ofertado e como é que você olha para essa experiência do cliente? Então, a gente na NeoAssist vem construindo tecnologia para atendimento ao cliente desde 2007. Então, a gente começou lá atrás, quando o cliente acessava uma FAQ, depois mandava um e-mail, fazia uma ligação no telefone, um chat e aí depois com todas as redes sociais. Então, desde o começo, o que a gente percebeu foi que o atendimento precisava ter inteligência. Naquela época não artificial, mas ele precisava ser inteligente, né? E para ele ser inteligente, a gente precisava subsidiar uma pessoa com o máximo de informação possível para que a tomada de decisão na hora de atender aquele cliente ou aquela cliente fosse a melhor possível. Então, a jornada para a gente, ela continua agora com novas tecnologias, que é, por exemplo, o uso da IA generativa aplicada ao atendimento. Mas a gente enxerga como uma evolução natural tecnológica, mas que mantém a essência do que a gente sempre acreditou, que era o atendimento precisa ser personalizado, precisa ser inteligente e precisa ser da forma com que o cliente escolhe, e não a forma com que nós, empresas, escolhemos. E acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo com vários dos nossos clientes, sobre mostrar a capacidade que a tecnologia tem de potencializar o atendimento humano, potencializar a relação com o cliente, com o paciente, mas, sem sombra de dúvida, com um foco bastante grande em como a gente faz com que o cliente escolha o que precisa ser feito naquele momento de vida daquela pessoa. Olha que interessante, né? Em uma das conversas aqui a gente estava falando sobre esse foco no cliente que as empresas normalmente têm. Então, quando eu estou na parte estratégica, acabando o ano agora, com o planejamento estratégico do próximo ano, então a gente fica o tempo todo discutindo como que a gente pode rentabilizar melhor o nosso negócio, como tornar esse negócio cada vez mais sustentável. Então, o tempo todo a conversa é com foco no cliente. Mas quando eu estou interagindo com o meu cliente, eu tenho que ter o foco do cliente, né? Então, casa bem com essa tua fala, né, Osvaldo? Esse foco, essas dores, necessidades, expectativas, né, que ele tem com a empresa, né? Dentro do segmento de saúde, né? A gente sabe que um cliente está ali numa dor, né, numa necessidade latente, que não tem tempo como esperar. Como que isso é conversado internamente para deixar a equipe alinhada, os médicos alinhados, a gestão alinhada? Como é que é essa conversa interna para atender esse foco do cliente? Bom, nós temos alguns processos já criados para a área da saúde. Essa tua pergunta vem de encontro muito com o que a gente trabalha, que é o capital humano dentro da empresa, e esse alinhamento entre as equipes multidisciplinar, né? Eu não estou diretamente na assistência, mas trabalhei muitos anos na operação de hospitais. Hoje eu estou na área corporativa, né, da rede. E eu entendo que hoje essa equipe multidisciplinar ela precisa ter um alinhamento de discussão de casos, né? Hoje a gente tem grupos, equipes médicas que discutem casos de paciente. E hoje o que é interessante, a gente estava falando de humanização. Muitos dos nossos hospitais usam um processo que chama disclosed, que é de discutir com a família esse atendimento e essa jornada desse paciente lá dentro. Então a gente tem tido muitas experiências envolvendo a família no centro do cuidado, né? E o centro do cuidado para a gente é o paciente. Então essas equipes elas têm essa interação diária nas trocas de plantão, nessas interações de discussões que acontecem ali no dia a dia, e é o que talvez nos faz aí trazer esse diferencial no atendimento, sabe? Que a gente hoje trabalha com vários tipos de profissional, seja ele da enfermagem, da medicina, fono, físio. Essas equipes elas precisam estar integradas para
entregar uma jornada para esse paciente de uma forma diferente, né? E aí o que eu falei muito na nossa mesa ali de debates, né, da nossa a participação, é que a gente hoje na rede, a gente tem ali dentro do da nossa essência um tripé que a gente chama, que é baseado em 3 pilares, né? Que é a qualidade técnica, a qualidade percebida e o resultado financeiro. Que sem a qualidade técnica, que diz ali no meu indicador se eu estou fazendo o meu propósito, que é salvar vidas, se o meu desfecho clínico está bom, se eu estou fazendo um atendimento seguro para esse paciente, a qualidade percebida que nos mede aí o NPS, que nos diz como é que está a nossa reputação, né? E o resultado financeiro é resultado, talvez, desses 2 pilares iniciais. Como uma consequência natural, né? É bem Exatamente. interessante. Eu tenho umas experiências positivas dentro da Rede Dó, né? Minha filha nasceu de um dos coisa hospitais da Rede Dó. E também, recentemente, eles deu um treinamento para uma equipe aqui em Recife. Eles estavam ali na iminência de fazer uma certificação ISO. Acreditação, a JC. Acreditação. E aí eu fui lá nos palestrantes do evento, né, para justamente mexer com esse brio, esse comportamento, para que essa base técnica deles conseguisse atingir com máxima eficácia, né? Então eu tenho essa contribuição também lá. Ah, que coisa boa. Brasileira, fui muito bem acolhido lá por toda a equipe, então bons exemplos. Tem amigos que também trabalham no Rio de Janeiro, também na Editor. Legal. Esses indicadores de qualidade técnica e percebida, eles nos norteiam em receber esse selo, né, que a gente chama, que no caso talvez da unidade que você trabalhou, é a Joint Commission, que é um acreditador internacional que valida esses indicadores técnicos e de qualidade percebida para que a gente tenha esse selo validando ali o nosso... Interessante é as etapas, né? Então, ó, no primeiro mês você tem que chegar a tal resultado, no segundo mês tem, assim, eles se preparam internamente para de fato receber essa acreditação. Então, esse trabalho de bastidor, ele é fundamental, né? E aí, Fernando, dentro da perspectiva também dessa área do direito, né? Como quais são os desafios, por exemplo, que é muito bonito a gente colocar no papel, é muito bonito a gente desenhar o planejamento, mas como trazer a equipe, os stakeholders, né, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, para que lá na ponta o cliente perceba essa jornada de maneira efetiva. Legal. O envolvimento das pessoas é fundamental. Primeiro porque muda também a forma de trabalho, né, das pessoas. Então, tem advogados que gostavam de preparar cada detalhezinho daquela peça de defesa e tal. Dizer para ele, você agora vai focar no que é só mais relevante ali, você vai trazer o diferencial daquela peça, que o resto, a tecnologia vai trazer isso pronto para você. Tem gente que me diz, não precisa, eu já sei fazer. Diz, não, mas vamos lá, porque isso também vai te dar mais tempo para que você possa estar de frente no ganho, você possa estar atendendo. Então, acho que é um diferencial muito importante, né, ter tempo para fazer o que é humano do processo. Né? Isso, no direito como um todo, isso se torna ainda mais desafiador, né? Porque você hoje no Brasil tem uma emaranhada de leis muito grandes, né? A quantidade de jurisprudência que existe no Brasil é gigantesca. Então, um advogado sozinho pesquisar tudo isso é quase impossível, enquanto uma máquina, né, uma inteligência artificial faz em segundos, ou menos de um segundo, ela consegue trazer a informação. Então, você aliar esse conhecimento, esse entendimento, o que o advogado pode entender daquele cliente, daquela empresa, os detalhes da operação dela, tal, e conectar com essa base de inteligência que ele pode subtrair e trazer através da máquina, é um diferencial muito grande para permitir esse emprego, né? Agora, nessa parte da inteligência artificial, né, da parte de dados, tudo isso também tem um desafio legal sendo trazido cada vez mais, né? A gente já tem a LGPD, como o INS, a gente agora está discutindo o marco legal da inteligência artificial, existe governança digital, né, que está sendo colocado na mesa. Então, por exemplo, nós temos uma área de direito digital dentro do Instituto, temos sócios especializados nisso, que apoiam as empresas também de como elas vão estruturar a área de gestão de dados, de
governança de IA, governança digital, alinhados para ter ESG, diversos aspectos para que esses dados, né, e toda a jornada das empresas, elas sejam benéficas para a empresa e não tragam problema para ela. São dados sensíveis, né? Tanto, até eu acho que a área de saúde também tem essa questão, mas acho que são discussões e tem que estar cada vez mais amadurecendo, mas utilizar isso a favor para otimizar o processo, diminuir dores, riscos que o cliente vai ter nessa jornada. É por aí, Oswaldo? Com certeza. E aí, como é que está a Neosystem também nessa implementação, nesse olhar junto ao cliente? O trabalho de vocês é mais dentro do B2B, né? Então, de empresa para empresa. Como que é essa resistência, por exemplo, publicidade até aqui, inclusive, né? Porque, imagina, o cara que é muito técnico, uma empresa que é muito técnica, eu sei o que eu faço. Ninguém vai me ensinar. Vou ser substituído por uma inteligência artificial. Como que a Neosystem também pode estar auxiliando também nessa jornada? Muito bom. Acho que a gente participa de um processo de mudança cultural, em muitos dos casos, né? E a gente ajuda os nossos clientes a entenderem o porquê de implementar a tecnologia, né? E a gente sempre tem que bater na tecla de que a tecnologia é o meio e não é o fim. Quando isso está entendido, a gente desce para a próxima camada, que é para que eu estou implementando a tecnologia? Em que momento da jornada do cliente isso vai ajudar a ele ou ela resolver os seus problemas, fazer a compra, fechar o pedido, pedir a consulta, o que quer que seja. Depois a gente desenha isso dentro da empresa. E aqui é um cuidado bastante grande que a gente ajuda os nossos clientes a terem, porque quando a gente desenha a jornada do cliente aos olhos da empresa, a gente começa a criar silos, né? O marketing tem uma visão da jornada do cliente, depois o onboarding tem outra, depois o pós-venda tem outra. E a gente segmenta aquela jornada porque a gente tem uma visão egocêntrica da empresa e a gente tem que desconstruir aquilo. E é por isso que hoje em dia você vê muitas, por exemplo, campanhas de marketing que não geram retorno, porque a jornada do cliente está desconectada. A gente, como empresa, tomou uma decisão interna que segmentou todo o stack de tecnologia e o cliente está pagando a conta, ou está deixando de pagar a conta porque ele não está fechando o pedido, porque ele recebe uma campanha de WhatsApp por um número e ele quer converter naquele número e não pode, ele é direcionado para o site, tem que fechar uma compra no site, o site não funciona, ele precisa pedir ajuda, ele tem que entrar em outro canal, acabou a experiência do cliente. A empresa acha que está tudo perfeito porque o marketing desenhou a sua jornada, o onboarding e o pós-venda. Então o trabalho que a gente tem feito muito é sobre eu sou o cliente. Como que eu estou enxergando a solução que você, empresa, está me propondo? E aí a gente ajuda nessa construção muito na visão de olhar do cliente, conectando a tecnologia para que ela seja o elo entre todas as áreas internas, porque a gente sabe que cada área interna tem a sua agenda própria, mas a tecnologia não pode ser a barreira entre essas agendas das áreas internas e o consumidor final. Tá? E a gente tem um foco muito grande em entender o comportamento do consumidor final. A gente é uma empresa brasileira que entende que o consumidor brasileiro é diferente, né? A gente manda áudio no WhatsApp 4 vezes mais do que o restante do mundo. A Neosys integrou áudio no WhatsApp desde 2019 para 2020. As plataformas de fora do Brasil integraram áudio no WhatsApp no ano passado. A gente está muito focado em entender o que o consumidor brasileiro entende e enxerga como sendo o atendimento, traduzir isso para uma jornada, depois usar a tecnologia para conectar esses pontos. Ligar contas, né? Acho que é isso, né? Olhar pelos vários lados, né? Empresas, setores e cliente acima de tudo, né? Pegar esses pontos. A gente está chegando aqui na nossa reta final dessa conversa, né? Passa rápido. E aí tem aqui um momento chamado Momento IPC, que é um momento importante pra caramba. Assim, tudo que a gente falou aqui, lógico que é importante, mas algo tem que picar ali de mensagem que a pessoa não vai esquecer. Só que eu brinquei com esse IPC, ele cria um acrônimo também, né? Então, o I é indicação. Então, uma indicação pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, alguma coisa que você queira indicar para o público que você acha que vale a pena olhar para aquele prisma também, que você já olhou em algum momento. O P é o momento publicidade, então coloque aí suas redes sociais ou da empresa também. E o C é o comentário final, aquela mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente, tá bom? Começar com a nossa amiga. Bom, o que eu poderia indicar aqui, na área da saúde, né, claro, é que hoje na área da saúde, a inteligência artificial, que é o tema hoje do evento, ela não pode substituir o lado humano. Então, assim, a gente precisa buscar ferramentas de enaltecer cada vez mais esse atendimento humanizado,
treinamentos internos com a equipe, porque nós também já estamos acostumados com essa era da inteligência artificial. Então a gente acaba ficando mecânico, então precisa resgatar essa questão humana, né, na área da saúde, cada vez mais enfatizar que esse tempo que a inteligência artificial tem nos presenteado, que seja um tempo de acolher o cliente, que seja um tempo de olhar no olho, que seja um tempo de se dedicar à família, que muitas vezes está mais aflita do que o próprio paciente, né? Indicar para vocês que busquem na Redditor quem adora, a nossa assistente virtual, que ganhou voz agora no dia 18 de outubro, Dia do Médico, para que vocês tenham uma experiência bem bacana, né, com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E qual que era? E a publicidade, Onde as pessoas podem me encontrar. Eu trabalho na Redditor, então o meu Instagram é @GraceKellyLE e o site da Redditor, redditor.com.br. Bacana. Oswaldo, bom, você logo aí. Bom, vamos lá. Acho que foi indicação, eu indicaria o livro, a biografia do Sam Walton, que é o fundador do Walmart. E para mim é um dos primeiros a conseguir colocar um modelo de negócio centrado no cliente, né? E ele fala um pouquinho no livro sobre quando ele percebeu que os clientes não precisavam de um balcão entre eles e os produtos num supermercado. E ele decidiu tirar o balcão e deixar o acesso direto à gôndola. Isso é sobre centralidade no cliente, né? A publicidade, bom, o nosso site é www.neoassist.com. Eu estou no LinkedIn também, Oswaldo Garcia, então todo mundo consegue me encontrar lá. E o último, a frase, talvez o comentário, a gente está no melhor momento de potencializar o atendimento humano com tecnologia. Ele precisa ser bem aproveitado e aproveitado de maneira consciente. Show de bola, muito bom. Fernando Castelão. Bom, vou sair um pouco do direito, assim, que às vezes tem gente que acha um pouco chato, né? Eu vou trazer uma indicação de um filme. O filme é chamado Her, em inglês, ou então Ela, em português, que é com Joaquim Fênix. Ele se apaixona por inteligência artificial. Então, acho que dá para trazer um pouco ali do lado humano, do lado da tecnologia e fazer a gente refletir bastante. Excelente indicação. Publicidade. Publicidade, né? O escritório Urbano Vitalino é um escritório de 87 anos, né? Tem uma tradição longa, mas focado com tecnologia. E a gente está presente nas redes sociais, no Urbano Vitalino Advogados, podem nos seguir. Eu também estou no LinkedIn, no Fernando Pontual Castelão. Vai ser um prazer conectar com vocês. E uma frase final, eu diria o seguinte: vejam a tecnologia, vejam o IA, um olhar positivo. Eu acho que toda a tecnologia ao longo da história da humanidade só trouxe coisas boas para a gente. A gente vai só aprender a lidar com mais uma tecnologia e a gente vai sair fortalecido como humanidade, a vida vai melhorar e quem quiser, só vai servir para quem não quiser se adaptar. Se você estiver aberto a se adaptar, a adaptação vai ser feita e tudo vai dar certo. Muito obrigado a presença de vocês, por ter compartilhado tanto conteúdo do conhecimento aqui para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E a você que está nos seguindo aqui, você notável, obrigado também por esse momento aqui, né? Espero que tenha ajudado você, né, nessa mensagem, nessa conversa que fluiu aqui. Compartilhe, se inscreva no canal. O compartilhar, gente, é importante porque a gente vive reclamando que a experiência do cliente é ruim, que a gente é mal atendido. E aqui está discutindo, trazendo personagens que estão fazendo a diferença no mercado. Então, mais pessoas precisam ter acesso a isso, para que a gente aumente, assim, a nossa criticidade e também como encontrar ferramentas que nos auxiliem. Então, esse compartilhar é uma missão que você tem aí também para ajudar esse trabalho crescer cada vez mais. E para isso aqui acontecer, muita gente está junto com a gente nessa jornada. O escritório de contabilidade CS Malta, né, que são parceiros incríveis, estão com a gente nessa jornada aqui no DuqueCast. Também a R. Ferreira Arquitetura e a Clínica Cli, que é especializada em emagrecimento. São grandes parceiros que estão nessa jornada junto com a gente aqui no CSX UI. Um grande abraço, sucesso sempre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!